Oi, gente, vamos agora terminar o nosso desenho. Vamos terminar a parte do peito, vamos terminar essa parte do pescoço, vamos terminar a cabeça dele. Olha só, essa tinta já tá seca, mas veja que não tem nenhuma interferência. Eu vou colocando agora o terra queimada, vou encher essa região, essa grande região aí com terra queimada. Vai dar para emendar e para continuar tranquilo. Olha só, tudo isso foi terra queimada puro. Agora eu venho com o marrom, enchendo esse restante que faltou do pescoço e do peito dele, do lado esquerdo. Vai emendando bem, pode ir com tranquilidade. Você tá vendo que mesmo eu tendo parado, secou a tinta, mas dá para continuar pintando. Não ficou marcado. Agora eu vou subir aí um pouquinho mais de preto, completando essa sombra. Estou fazendo uso do meu pincel número 4. Vou escurecer essa região, essa curvinha aí, eu vou deixar ela bem acentuada. Tá vendo? Ela vai descendo, vai vindo descendo em direção à parte central do corpo dele, do peito. Sobe um pouquinho, mas não sobe demais. Essa região aí em cima vai ganhar uma claridade. Agora você vai subindo mais central pela parte do pescoço. Essa parte aí embaixo ele vai ficar bem escurecida. É uma parte da separação entre o peito e o pescoço do cavalo. Ele fica bem marcado. Lembrando, nesse cavalo inteiro nós usamos apenas preto, terra queimada, marrom, amarelo bebê, e no focinho dele nós vamos usar um pouquinho, bem pouquinho de amarelo pele. Um pouquinho de branco no olho e apenas esses tons para o cavalo. Os pincéis que eu usei nesse cavalo, olha só, gente, eu estou escurecendo bastante aí embaixo da cabeça com preto. Os pincéis que eu usei nesse cavalo foram pincéis pequenos, pincéis de número 4 abaixo, o 4, o 2, o 0, redondo. Mudei alguns pincéis, sim, mas sempre dentro dessa numeração. Quase todos, que são os que eu prefiro, referência 815. Olha só, aí eu tô colocando o ponto de luminosidade, tô colocando com amarelo bebê. Toda a luz que eu saí colocando por esse cavalo foi com amarelo bebê, pelo corpo dele, só no olho que eu clareei. Coloquei um brilhinho com o branco. Tô colocando um pouco também de luz nessa região do pescoço. Observe que eu não deixo o acabamento para fazer depois. Eu vou pintando e já vou colocando o acabamento. Por essa razão, a gente precisou fazer esse cavalo passo a passo, olhando todos os detalhes, porque você não pinta nenhuma grande região para depois detalhar. A tinta seca vai ficar difícil, porque se você prestar atenção, essa pintura ela é toda emendada e bem emendada. Coloco o marrom, mas já emendo ele com terra queimada automaticamente. Venho com o preto fazendo as sombras, mas essas sombras elas precisam também ser bem emendadas. Não dá para elas ficarem tão manchadas, tão marcadas. Pode ficar manchado, mas uma mancha que é emendadinho. Ela é bem uniforme, ela não é aquela coisa que tem separações. Para essa região, para essa grande área aí, eu tô colocando marrom, uma boa quantidade de marrom. Tá vendo? Esse pouquinho que sobrou, eu vou encher com terra queimada. Observe que essas emendas têm que ser bem feitas. Esse espaço pintado de marrom e o outro espaço pintado de terra queimada já deixam as saliências, já deixam uma divisória de musculatura. Tô colocando mais preto, acentuando as separações dos músculos. No entanto, são misturas de cores fortes, misturas de cores que precisam realmente ficar mais uniforme.
Para essa região eu fiz uso do meu pincel 4, mas também dá para fazer com tranquilidade essa pintura com o pincel 2. Se você quiser um pincel 6, pode ser. Eu prefiro os menores, já que é tudo muito detalhado. E em alguns lugares os detalhes são menores. Nos lugares menores eu preferi pincel ainda menor, como 2. E às vezes fiz uso também do pincel número 0, redondo. Essa parte é uma região que vai ficar bastante escurecida. Vamos fazer bastante uso de preto. O cavalo é marrom, sim, mas a gente vai ter que usar tons diferentes, como terra queimada, como preto, para dar as sombras que a luz faz parecer no corpo dele, devido às divisões musculares. E também, claro, o amarelo pele para dar as luzes, deixar essas luzes mais fortes, mais visíveis. Quando a gente clareia, dá uma saliência maior. Estou fazendo uso aí de marrom, clareando um pouquinho. Veja que essa região, eu deixo ela um tantinho mais manchada que as outras. As outras estão bem mais alisadas. Aí, ó, eu tô marcando a divisória do músculo. Essa parte aí, apesar de eu ter escurecido bem, conforme ela vai secando, esse preto vai dando uma apagadinha. Na hora que a gente pintar a cabeça, a gente pode precisar reforçar mais isso aí. Colocar um pouco mais de preto. Vou colocar agora um pouco de luz nesse lugar que, embora muito escurecido, mas podemos colocar também. As luzes que usamos foi o quê? Para as luzes que fizemos nele, usamos o amarelo bebê. Veja que apesar de eu ter colocado esses tons bem separados, bem divididos, mas a gente sempre emenda bem, eles não são riscados, eles são emendados mesmo. Mais claridade nessa parte do peitoral, do pescoço. Cuidado na hora de colocar esses tons, você leva bem pouquinha tinta, ou de um lado só do pincel, ou de uma quina do pincel. Um ladinho só do pincel, você pega bem pouquinha tinta e vai espalhando aí em cima. Quando você pega um pouquinho de tinta, você tem mais controle dessa tinta, da distribuição dessa tinta. Acentuei mais o preto dessa região. E agora vamos para a cabeça. Estou começando a pintar esse lábio dele com o marrom. E estou passando o preto com o pincel 0 redondo na parte de baixo para fazer a separação dos lábios do cavalo. De início eu estou colocando com esse pincel 0, fica um excessozinho. Então eu pego o meu pincel 2, achatado, cortado, pelinho lixado, porém mais alongado esses pelos. E espalho um pouquinho esse preto, eu não deixo ele muito marcado. Eu deixo ele mais apagadinho, embora eu vá reforçar um pouquinho depois esse preto, mas não deixa um risco muito sério. Você coloca e puxa para fazer uma sombra. Não é um risco mesmo que você vai deixar lá como se você tivesse passado um lápis, uma caneta. Essa parte de cima eu vou dando sequência com o marrom. Cuidado para você não ir apagando o que você já trabalhou na parte de baixo. Se você achar que tá clarinho, você reforça. Eu vou reforçar um pouquinho mais o preto dessa região embaixo, deixar mais ela definidinha. Dê preferência a pincel pequeno nessa hora, pincel 2, pincel 0 para ir colocando os detalhes. São detalhes muito pequenos que temos na cara do cavalo. Olha só, eu estou acentuando o preto novamente na divisória dos lábios. Sempre que você colocar excessos com o preto, você dá uma apagadinha. Você não deixa lá marcado demais, não. Dê uma puxadinha. Olha só, gente. Aí eu completei essa parte com marrom, só marrom. E agora eu estou colocando o amarelo pele.
Em vez de você clarear essa região com o amarelo bebê que a gente estava usando, você coloca o amarelo pele, porque ele já é mais voltado para o tom pele mesmo, e as narinas, o nariz do cavalo, quase sempre ele aparece mais um tom para pele do que para branco. Não precisa você colocar muito, só para dar uma clareadinha mesmo, ajudar a aumentar essa separação do lábio inferior do superior. Agora com o pincel zero eu estou colocando um pouquinho de preto já nessa narina esquerda. Já estou começando a marcar ela um pouquinho, ela ainda será mais trabalhada. Essa parte preta fica para o lado de dentro. Para esse lado de fora, para esse lado que está mais para o meio do nariz, a gente vai colocar já o amarelo pele. Só um pouquinho. Vamos escurecer um pouquinho esse centro desse nariz. Vamos colocar aí de início o terra queimada. Vai espalhando terra queimada por toda essa região mais central. Coloque também aí um pouquinho de preto. Não desça esse preto, não precisa subir ele também demais. É só mais para essa região mais central do nariz. Agora vamos começar a desenhar essa narina direita. Olha só que eu tô marcando com preto, pincel número 0. Essa parte precisa de uma profundidade bem maior. A gente vai usar uma boa quantidade de preto. Apesar de que eu estou tirando, olha, os excessos, mas eu estou deixando bem preto essa região. Não vou apagar esse preto, ele precisa mesmo aparecer. Aí desse lado, aí ó, eu tô colocando um pouquinho já de amarelo mesmo, amarelo bebê. Ele tem mais branco, não é? Ele é mais esbranquiçado. Eu tirei o excesso, que tava muito, mas preciso colocar um pouquinho mais. Ele tem que aparecer bem, não dá para ele ficar tão apagado. A parte de dentro espalhe, a parte que vai para a narina deixa o excesso. Agora vou reforçar o preto daí de dentro, precisa ter uma boa profundidade. Tá vendo? Estou clareando bem essa região. Ela ganha uma boa porção de luminosidade. Essa parte indo para o centro do nariz eu apago. A parte que tá por cima da narina fica bem forte o amarelo. Vou clarear um pouquinho esse centro também, ó. Por enquanto estamos marcando essa região, ainda vamos trabalhar mais ela. Olha só. Estou acentuando ainda mais isso aí. Tô fazendo um risquinho para dentro da narina. Vou vir reforçando o preto agora, da parte de cima desse risquinho, olha. E também pelas outras regiões, a parte de baixo. É um detalhe que existe nas narinas deles. Nessa região aí, pode deixar o pretinho, não vai espalhar. Agora vamos desenhar essa outra narina, vamos começar a detalhar um pouquinho mais essa outra narina. Tô fazendo uso de amarelo bebê. Olha só, tô marcando com o preto. Vamos marcar isso aí com um pincel bem pequenininho, pincel 000 ou 000. Não é interessante a gente sair manchando tudo. Esse focinho desse animal é muito pequenininho, que é um desenho pequeno. Não fiz só o cavalo, eu fiz uma paisagem com o cavalo. Então é pequeno, a gente precisa trabalhar com cuidado, devagar e pincéis pequenos. Veja que eu dei uma espalhada aí no amarelo, mas eu vou continuar detalhando. Esses detalhes eu vou fazendo eles com amarelo bebê e preto, não vou usar outras cores para detalhar, veja como ficou. Agora eu tô puxando marrom, tô crescendo esse marrom para cima da cara desse cavalo.
Vou puxar um pouquinho de preto aí, acentuar um pouquinho esse preto, subir mais ele. Tá vendo? Pincel número 2, cortado, lixado, porém com pelinhos mais alongados. Olha que eu coloquei uma boa quantidade de preto aí. Vamos espalhar isso, vamos fazer a união desses tons. Estou acentuando essa claridade no meio do nariz dele. Tem um ponto de sombra que fica abaixo dessa narina, que eu vou colocar agora. São detalhes pequenos, detalhes necessários. Quando o cavalo é maior, fica mais fácil, mas a proposta não era um cavalo, apenas o cavalo, mas uma paisagem com cavalo. Foi o que me pediram e é o que eu estou colocando. Agora eu estou detalhando um pouco essa boca dele. Tem um ponto de sombra nessa região. É uma região mais delicada porque ela pede sombra e, no entanto, a gente não pode misturar essa cabeça com esse pescoço. A gente tem que separar. Se você achar que está se emendando, pegue um pouquinho mais de marrom e passe aí. Veja que está muito escuro. Eu preciso de marrom, mais marrom nessa área. Vamos marcar essa boca e principalmente o acabamento do final dela. Esse é um espaço bem pequeno, gente. É interessante que você use para pintar ele, para detalhar ele, um pincel zero mesmo, um pincel bem pequenininho. Agora, olha, eu tô colocando aí um pouquinho de marrom para separar mais. Tá vendo? Ele já vai mostrando uma diferença, já vai dando uma separada do pescoço. E eu vou reforçar esse preto também aí embaixo. Quando a gente deixa a tinta secar, a gente espera. Quando a gente espera a tinta secar, a gente vê que aquela cor, ela se apaga mais. Então, você pode reforçar isso aí. Vamos passar um pouco mais de marrom para umedecer essa parte onde eu vou detalhar com preto, terminar o desenho da narina. Tá vendo? Tem um risco aí em cima, um risco forte, que separa essa parte da cara do cavalo dessa narina. Olha, tem um detalhezinho da narina dele. E tem uma sombra que sai dessa parte subindo para a cara dele. Vamos colocar essa parte aí de marrom, só marrom. E agora eu vou detalhar a musculatura com o preto. Para essa região eu estou usando só o marrom e o preto. Estou acentuando esse preto de onde vai cair o cabelo, sobre a cabeça dele, sobre a cara dele. Estou fazendo a sombra dela. Aí, por essa região, eu tô puxando um pouquinho mais de preto, detalhando essas musculaturas. Próximo a esse olho, tem uns sombreados, coisas pequenas, detalhes bem pequenininhos, mas precisa tentar colocar. Há uma sombra nessa região. Como é um espaço mais longo, você pode fazer esse sombreado com o seu pincel número 2. Não precisa ser o pincel 0. Se na hora de colocar o preto, aí você quiser colocar com o 0, tudo bem. Eu tô marcando agora, olha, com o 0. São risquinhos bem pequenos que tem nessa região. Olha, gente, vamos pro marrom de novo. Vamos crescer esse marrom. Vamos marcar, vamos colocar logo luz, sombra, para essa tinta não secar. Quando ela tá úmida, fica mais fácil da gente emendar os tons. Lembrando que a parte do peito dele já estava seca e a gente conseguiu dar continuidade ao desenho sem dificuldade nenhuma. Mas quando se trata dessa carinha desse cavalo, é um desenho pequeno, são detalhes muito pequenininhos. Então, quanto maior a facilidade, melhor. E a tinta úmida é mais fácil da gente detalhar. Olha os pontos que eu tô colocando luminosidade. Essa luminosidade é com o amarelo bebê. Eu só usei amarelo pele no lábio mesmo dele, nessa parte mais baixa.
Aí eu já estou com o preto detalhando os pontos de sombra de maior profundidade, de maior tonalidade escura. Vamos seguindo, colocando agora um pouco de luz desse outro lado. De um lado eu fiz a sombra com o preto, do outro eu não fiz sombra, eu coloquei luminosidade. É um ponto que cai mais luz. Agora eu vou dar sequência com terra queimada. Essa região aí precisa ser mais escurecida devido aos fios de cabelo que vai cair sobre ela. Vou seguir com o marrom, terminei aí tudo com marrom. E agora nós vamos colocar as sombras em torno desse olho. Essas sombras, gente, eu vou usando do preto. Já coloquei terra queimada, já tá bem escuro por aí. Agora eu vou usar o preto para ir detalhando. Observe que eu vou espalhando o preto por todo esse círculo da cabeça. Essa não é uma região muito detalhada, é mais livre, é mais lisa. Agora vamos para esse olho esquerdo. Eu vou passar com o pincel 0, uns risquinhos que tem aí, eles são bem pequenos, não sei se dá para você enxergar bem. Vou pintar esse olho eu vou encher ele todo com preto. Ele basicamente não aparece, mas é necessário, ali está o olhinho dele, você enche todo de preto. Depois eu vou colocar um pontinho branco, olha aí embaixo eu tô passando um pouquinho de marrom, fazendo a separação do olho com a cara do cavalo. Pronto, depois de colocar esse marrom, agora eu estou puxando o cílio. Isso são os cílios desse olho. Eu vou pegar a ajuda de um palitinho de dentes, porque é um detalhe muito pequeno, não é fácil de fazer com o pincel. Coloquei um brilhinho, ó, com o branco, tá vendo? Com o próprio palito de dentes, espalhei ele um pouquinho, que estava muito forte, e agora eu vou colocar o brilho definitivo. Vou puxar, ó, mais o cílio, deixar ele mais alongado. E vamos dar sequência. Vou marcar um pouco esse centro dessa cara desse cavalo, colocar a sombra que precisa. Vou colocar a sombra também desse lado, mas é bem pouquinha. Aí é um lugar que tem mais claridade, cuidado com o excesso de preto. E vamos ver esse outro olho agora, como fazê-lo. Primeiro tem dois risquinhos aí em cima. Um mais alongado e outro menor, mais distante e outro mais próximo desse olho. Eu vou colocar ele com o pincel número 0 e vou dar uma unida a essa tinta com esse pincel número 2. Não é bom você deixar um risco muito forte, muito marcado com tintas. Veja que eu coloco, mas eu dou uma apertadinha, uma apagadinha nesse excesso. Tá vendo? Agora vamos ao segundo risquinho, que fica quase colado ao olho. São detalhes bem pequeninos, mas eles fazem toda uma diferença. Coloquei o risquinho, dei também outra apagada nele. Vou escurecer um pouquinho mais essa região da fonte do cavalo. Aí, gente, eu vou marcar, tem uma marca, tipo uma musculaturazinha que vem da narina indo em direção, basicamente, ao olho. É claro que ela não se alonga tanto, mas tem uma marca bem forte até. Tem um brilhinho aí perdido nessa, tipo uma bochechinha aí em cima, que eu também vou marcar ela, mas dessa vez com brilho. Vou colocar o amarelo bebê. O olho eu enchi ele todo de preto. Enchi com um pincel pequenininho mesmo. Agora eu tô marcando, fazendo uma sombra que há em volta dele, desse lado.
Para essa região aí embaixo, eu vou fazer um contorno com amarelo bebê. Coloquei, agora eu tô dando uma unida, uma apagadinha nele para ele ficar só marcado, sem excesso. Tá vendo? Vou subir também pela lateral direita. Olha só. Vou marcar também um pouquinho aí. Coloco o excesso e venho dando uma unida, uma apagadinha nele. Vamos agora reforçar esse preto aí dentro, que é o olho mesmo. Agora eu quero um pouquinho de preto nessa região aí em cima. Aí, gente, eu vou passar, olha, dentro, esse aí já é no olho mesmo, esse aí é branco. Eu vou passar esse branquinho aí descendo no olho mesmo, na parte do preto do olho. Vou unir esse branco, vou colocar um brilhinho aí. Veja que eu uni. Dei uma luminosidade no olho. Agora eu vou deixar um brilhinho, um excessozinho de tinta branca. Essa parte aí de fora é um sombreado que existe aí próximo ao olho. Ele desce nessa direção. Ainda nesse olho, vamos colocar o cílio. Olha só, gente, o que eu tô puxando, o que eu tô colocando agora é o cílio dele. Vai se estender um pouquinho, tá vendo? Dá pra ver até. É bem pequenininho, mas dá pra ver. São coisas bem delicadas. Os desenhos que vocês estão me pedindo são exercícios de paciência. Então, a gente tem que ir fazendo assim mesmo, devagar, pincéis pequenos. E se você quiser que fique melhor feito, tem que ter os detalhes, tem que trabalhar bem nos detalhes. Tudo em volta desse olho são pequenos detalhes. Eu só acentuei agora um pouquinho o pretinho dele. E vamos à orelha. A orelha eu vou encher ela toda de marrom. Na pontinha dela eu tô colocando um pouquinho de preto. Vou estender esse preto pelos dois lados, ó. E vou colocar embaixo também e vou puxar. Eu vou deixar esse meio mais alongadinho, como se fossem pelos mesmo. Pincel pequeno, pincel número 4. Nessa outra orelha, eu também vou encher ela de marrom. Só que ela tá um pouquinho virada. Então, a gente vai escurecer essa parte de baixo com preto e o centro. Olha só. Tô passando o preto no centro, só que esse preto que está no centro, ele vai se estender até a ponta da orelha. E o do lado, não. Do lado, ele só vai fazer uma sombra ali mesmo. Com o pincel zero, eu vou acentuar isso aí. Eu tô passando um pouquinho de terra queimada, gente, aí do lado, viu? Só para aprofundar um pouco. Vou seguindo, gente, colocando mais preto aí nessa região de dentro, que precisa de mais profundidade, ó. Tá vendo? Eu coloquei uma boa quantidade de preto. Vou deixar esse canto bem marcado. Estava usando o pincel número 0, mudei, mas esse também é número 0, só que ele tem um pelinho mais longo. Essa região aí de fora também tô escurecendo um pouco, com preto mesmo. Essa parte aí também. São detalhes bem pequenos. Aí em cima eu só vou marcar um pouquinho, afinar um pouco essa orelha com preto. Isso aí eu usei preto mesmo, tá? Agora, pra gente finalizar, vamos fazer finalizar o cavalo. Vamos fazer esse cabelo.
Vamos pintar esse cabelo. De início, gente, eu vou só enchendo de preto. Vou encher isso aí tudo de preto. As partes mais profundas, vou encher com o preto. Veja você que eu coloquei uma grande quantidade de preto, mas aquela parte mais de fora eu já deixei riscado. Tô fazendo risquinhos também aí, olha, que são os cabelos, fica mais marcado. Esse pincel que eu tô usando é um pincel número 4, ele quase não tem pelinhos. Ele tá bem fininho, bem pouquinho pelo. Eu tô pegando tinta só de um lado dele. Quando eu vou puxando, ele já vai deixando assim os pelos fininhos, os cabelinhos mesmo. E eu vou jogando cabelinhos para toda parte, aí para cima, por cima da cara dele, até porque ele está correndo, o cabelo está em movimento. Então, cabe você jogar em todas as direções. Você fica bem à vontade para fazer essa pelagem. Olha só, gente, eu peguei um pouquinho agora de amarelo bebê e vou marcar, dar umas luzes nesse cabelo. Ainda vamos trabalhar em cima, não está definitivo, ainda vai algumas cores, alguns riscos, mas eu vou já colocando esse brilho por toda parte. Tá vendo? Aí atrás eu também vou colocando. Pincel pequeno, você pode estar usando aí um pincel 0, se você se sentir à vontade. Eu particularmente gosto de fazer esses risquinhos com aqueles pincéis menores e bem acabadinhos, basicamente sem pelo. Vou puxar uns fios marrons, mesmo pincel. São pelos mais longos, pelos soltos, tanto nessa parte da frente, ó, como nessa parte de trás. Não se preocupa muito, vai só riscando, riscando bastante. Vai precisar de vários pelos aí. Observe que eu vou puxando apenas longo, sem tanto cuidado. Tô fazendo uso só do marrom mesmo. Eu usei para esse cabelo o preto, o marrom, o amarelo bebê. Não usei, não fiz uso de terra queimada aí. Ele fica um pouco marcado, esse marrom. Olha, gente, agora eu venho com o preto. Vou puxando um pouco aí em cima, puxando outros mais alongados. Tá vendo? Vou deixando agora bem marcadinho. Essas marcas que esse cabelo vai apresentar, eu não vou mais tirar, vou deixar aí mesmo. Porque quando a gente sai colocando, puxando, a gente acaba apagando alguns, mas essa é a minha intenção. Agora já é deixar ele bem marcado. Basicamente, nessa parte se emendou com a de trás, mas a gente pode separar um pouquinho. Quando a gente coloca essa luminosidade, a gente já começa a fazer essa separação. Você não precisa clarear tanto essa parte de trás. E eu vou colocar preto aí, vou colocar bastante preto nessa parte próxima à cabeça, à orelha, ao pescoço, porque separa mais. Principalmente dessa região, desse cabelo da frente, dessa franja dele. Olha só, aí na orelha também, tô colocando pretinho, puxando. E só risque. Agora você aproveita esse preto para riscar, fazer risquinhos longos mesmo. Tá vendo que eu tô colocando mais risquinhos? Veja que esses riscos se estendem bem, ó. Você pode ir passando em várias direções. Uns podem subir mais, outros descer mais. Fique tranquila. E agora, pra gente finalizar, eu vou fazer o acabamento dos pezinhos dele. Lembra que ficou pra gente fazer depois? Pronto, aí eu tô puxando, ó. Tô puxando um pouco de verde pinheiro. Os matinhos alongados por cima das pernas, né? De verde pinheiro. E vou colocar também um pouquinho de verde folha.
coisa pouca, gente, só para dar um acabamento mesmo, tá? Assim vou fazer em todos os pezinhos que estão dentro da grama. Bom, gente, assim ficou o nosso desenho. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Muito obrigada por essa. Até mais, beijos.